Um bebê de 8 meses foi resgatado em um ponto de uso e venda de drogas no centro de Volta Redonda. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar. Jackson Silva. Ainda estava de dia quando homens da Operação Segurança Presente chegaram à casa em Volta Redonda, no sul fluminense. O imóvel estava abandonado. Os agentes chegaram à residência após uma denúncia anônima. Era possível ver as condições precárias em cada cômodo. Em meio ao cenário de extrema pobreza, estava um bebê de 8 meses. A menina estava com a mãe e 2 homens que moram no local. Além do ambiente insalubre, a criança também estava no meio de usuários de crack. O bebê foi entregue ao Conselho Tutelar. Segundo os agentes, a casa era usada como ponto de venda de drogas. Os policiais realizaram as buscas e se depararam com um local bem desumano, com fezes humanas espalhadas, lixo, e dentro desses cômodos havia crack, 120 pedras de crack. E muito próximo onde foi encontrada a droga estava a criança. De imediato, a guarnição determinou que a mãe ficasse com a criança, tirasse ela do chão, porque ela estava num colchão no chão. A mãe da criança e os 2 homens negaram que são usuários de crack. Eles foram levados à delegacia da região. Olha só, eu tô vendo aqui, primeiro é o seguinte, bota a imagem. Além de tudo, eu acho que tem que ter uma atenção muito grande em relação a não só uma questão de segurança pública, que a gente está falando de uma boca, né? Como a questão principalmente de assistência social. O que mais me dói é óbvio que a realidade de crianças conviverem em bocas de fumo, em boca de fumo, cabeça de porco, como você gosta de falar, qualquer pessoa gosta de falar, ou qualquer tipo de perdieiro, como as pessoas falam, tantos nomes que dão, mas diante de uma pobreza miserável é uma coisa. Agora, a minha grande preocupação é a insalubridade, muitas vezes, e que recém-nascidos, bebês e crianças são obrigadas a conviver, e eu acho que aí é um trabalho de assistência social que muitas vezes é falho em todos os lugares, nesses pontos, principalmente de venda de drogas baratas e pesadas, que é o crack, em que a insalubridade e a miséria é muito maior, Bárcia. A negligência também, né? Eu já trabalhei em delegacias, Isabelle, onde o problema era o crack, né? Onde tinha venda de crack próxima e você tinha ali uma concentração grande de usuários de crack. Né? E é muito triste, né? É uma droga que tem um poder viciante muito grande, né? E causa uma dependência tão forte, que a pessoa vive em função daquela droga. Ela passa a viver... Ela é um zumbi mesmo. Ela abandona suas casas, passa a viver ali próxima à boca de fumo, né? E forma essas cracolândias. O que é a cracolândia? O dependente químico, ele quer viver ali próximo à venda de droga. Onde né? ele tem tamanha a necessidade. A sua necessidade ali, e ele a vida dele passa a ser consumir drogas, inclusive né, um filho de 8 meses ali, né, uma mãe, né, o instinto mais forte, acho que, do ser humano, Olha né, isso, uma mãe Márcia. cuidar do filho, mas ali ela coloca o filho ali naquela situação por causa do vício em crack. É um problema muito grande. Eu já fiz uma matéria sobre os bebês de mães viciadas em crack. Eles nascem, não se pode falar porque é muito pesado, mas dependentes daquela, porque é uma questão química no corpo, com espasmos, com problemas de epilepsia, com outros tipos de necessidade, que é um trabalho muito difícil dentro dos hospitais pediátricos para você fazer. E não é só isso. Sobrevivendo a esse tipo de situação, onde eu acho que não só o Segurança Presente tem que estar, mas a assistência social, conselho tutelar, nesse negócio é um conjunto, não é a presença policial de forma enfática e repressiva, e sim de acolhimento principalmente, para depois você ver o que é a boca de fumo. A boca de fumo, o tráfico aí não me interessa tanto. No caso, a gente tem que falar de uma força-tarefa para essa rede de apoio diante dessas pessoas miseráveis e doentes. Ah, mas miseráveis e doentes, essa é a grande realidade. Isso porque, se sobrevive a isso, a gente teve o ano passado um caso muito triste do menino de 13 anos, do qual o pai e a mãe estavam presos, e ele ganhou como herança a boca de fumo na Lapa, que vendia para gringo. E o menino simplesmente não tinha muita alternativa e foi salvo pela Polícia Militar, porque o próprio pai de dentro da cadeia, para não perder hegemonia, fazia a presença dele, mesmo com sono, mesmo com fome, dentro desse casarão, que era uma boca de, como isso daí, uma miserabilidade total, uma falta de tudo, com 13 anos de idade, não frequentando escola,
justamente para ele não perder o poder. E foi salvo pela Polícia Militar, tanto é que não se teve nome divulgado, não se tem local para onde foi levado para preservar essa criança, que é o que deve ser feito. Nós vamos agora com o Jackson Silva ao vivo, com o representante de segurança presente, que está ouvindo a gente aqui, inclusive até o comportamento dos policiais do segurança presente nessa ocorrência tem que ser diferente. A gente vê nas imagens que é diferente por causa desse envolvimento não só da extrema pobreza, como também de crianças no local, não é, Jackson? Boa tarde para você. É isso, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Um comportamento diferente porque realmente, como você falou, é uma doença, tá? Imagina só, no Rio de Janeiro essa droga chegou aqui em 2000 e se propagou em diversos pontos aqui da cidade. Agora, quem poderia imaginar que chegaria até Volta Redonda? Infelizmente, chegou até Volta Redonda e até crianças vivendo no meio disso. Essa mulher, segundo os agentes, certamente, mesmo grávida, também usava essa droga. No meio daquela multidão ali, a criança foi nascendo ali, convivendo com essas pessoas. Vamos falar então com o Major Koch. Muito obrigado pela sua participação. É difícil falar sobre isso com uma criança de 8 meses, ali naquele cenário tão triste de extrema pobreza, mas também no meio de usuários de crack. É lamentável porque não acontece só lá, mas também em toda a cidade do Rio de Janeiro, inclusive em São Paulo também. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. O crack hoje é um problema social, Então a Operação Segurança Presente, ela tem nas suas bases também uma assistência social. A Operação Segurança Presente, ela não é só policiamento. Então, principalmente diante de grupos vulneráveis, como crianças em situação com pais drogadiços, população em situação de rua, pessoas que são doentes por conta da doença, a gente tem uma assistente social que, juntamente com os policiais, para dar segurança no apoio, ela faz esse primeiro atendimento. E aí, diante daquele cenário específico, como aconteceu na operação de Volta Redonda, onde o bebê de 8 meses foi resgatado, a nossa assistente social aciona o Conselho Tutelar para poder principalmente preservar. Então, naquele momento, a principal preocupação era a criança, dar esse atendimento para a criança, para que não ocorresse no futuro algo mais grave com esse bebê. Como disse muito bem Isabelle, se trata de uma doença. Exatamente, a gente tem essa preocupação. Hoje as drogas, o crack, a cocaína, são questões que afetam diretamente o comportamento das pessoas. As pessoas perdem o senso, perdem a noção e por vezes cometem crimes sob influência dessa droga. Então é muito importante esse primeiro atendimento de acolhimento. É óbvio que é uma questão de segurança envolvida, mas como eu bem disse, pela nossa prestadora Isabelle Benito, é uma questão social. A gente precisa desse apoio das secretarias de assistência social, da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Saúde, que hoje a Secretaria de Governo, em locais onde existe a Operação Segurança Presente, realiza esporadicamente operações com esse filtro. De primeiro, dar aquele atendimento, reconhecer as pessoas que têm esse vício na droga e poder tentar encaminhá-las a abrigos públicos, encaminhá-las a clínicas de dependência de droga. Então, realmente, é uma questão hoje em dia que a Operação Segurança Presente tem uma atenção voltada para esse fim. Isabelle Benito. Comandante, boa tarde. Primeiro, parabéns. Eu acho muito bacana o trabalho do Segurança Presente, fundamental nesse trabalho de proximidade, mais ainda, com a população. E um trabalho como esse, que a gente viu extremamente delicado, de extrema pobreza, de extrema falta de tudo, que não é do ponto de vista dentro da nossa régua. A gente tem que se colocar diante disso. O trabalho e as imagens como mostram, mesmo ali, tendo papel de progressão, de treinamento policial, o policial saber atuar num momento como esse. Agora, a gente fica muito triste, mas é importante saber que a população precisa colaborar com o Segurança Presente, no momento que é óbvio, esse tipo de local próximo às suas casas geram a circulação de pessoas que tendem a ter a criminalidade para uso da droga, seja ao aumento de violência com arma de fogo ou a arma branca. Esses bebês também a gente tem que saber que tem que se fazer a denúncia junto aos órgãos e se fazer essa denúncia para que aconteça o que aconteceu nessa operação lá em Volta Redonda. Mas é importante também, porque não há esse tipo de situação, como a gente viu no trabalho de Segurança Presente lá em Volta Redonda, em que a população no entorno já não saiba há muito tempo e muitas vezes não quer se meter. Tem que se meter por uma questão de saúde pública, tem que se meter por uma questão social, de falta de direitos garantidos a essas crianças devido à pobreza e tudo mais, e também pela segurança no entorno, Boa tarde. Boa tarde, não, exatamente isso.
A Operação Segurança Presente, ela conta no local de patrulhamento com diversos policiais que estão espalhados em contato com a população. A gente tem hoje uma aproximação com a população, conversa diariamente, a população reconhece os policiais, os agentes pelo nome, então é importante sim que a população continue denunciando. A população está naquele local 24 horas, então é importante que ela passe as informações para que a gente consiga atuar de uma maneira melhor, mais eficaz, mais eficiente, com aparato de assistente social. Se tiver que ser necessário acionar algum outro órgão público, que a gente acione esse órgão público, para quando chegar numa cena como essa, todos os agentes que ali estiverem estejam preparados para lidar com a situação. Então a participação da população é fundamental nesse sentido. Major, muito obrigada, parabéns aí, Segurança Presente, né, Bárcia? Faz diferença em todo tipo de números em relação à criminalidade e também agora a gente vê do outro lado importante dessa proximidade. Valeu, Jack, valeu, Major, obrigada pelas informações. A gente sempre foi um defensor aqui, né? Sou fã do programa Muito Segurança legal. Presente, né? Um programa que Público-privado, que a gente sempre fala aqui que funciona. E cria essa proximidade com a população, a confiança com a população. Que é um grande muito, desafio na segurança pública do Rio de Janeiro, né? É o patrulhamento comunitário ali de bairro, que é importante demais. Que conhece até pelo nome, né? Sim. Você viu o que ele falou?